Acabamos de entrar live. Bem-vindos todos. Para quem já tem experiência destes webinars do Grupo Unilabs, a pretensão é fazê-los chegar com informalismo a muitas pessoas, com, digamos, ligações à área da saúde, mas não exclusivamente médicos, enfermeiros e pessoal de laboratório, em todas as suas variedades, sendo que neste webinar especificamente contamos com a presença de muitas pessoas ligadas não só à saúde especificamente, mas também a atividades associadas tais como lares e atividades de gestão propriamente ditas que possam vir de alguma maneira a beneficiar da informação e da discussão que aqui vamos ter. Bem-vindos todos. Temos um painel muito interessante de pessoas aqui envolvidas. O doutor Mário Freitas, que está, digamos, com o ónus de fazer o papel de moderador, é de facto uma das pessoas que mais tem estado no centro de toda esta questão da pandemia e do seu impacto em termos de saúde pública, sendo um homem da saúde pública e da medicina no trabalho, e a quem vou agora passar a palavra. Ora, antes de mais, muito boa tarde. Mais uma vez agradecer o convite da Unilabs para fazermos esta conversa com todas as pessoas que nos estão a acompanhar. O grande objetivo desta nossa conversa hoje será debatermos um pouco o que vem aí, o que ainda podemos esperar desta pandemia, fazendo um pouco do balanço em relação à última reunião em que aqui estivemos, o mesmo grupo de pessoas, a debater o que iria vir por aí. Se houve situações onde realmente nós praticamente acertámos naquilo que vinha por aí, se calhar houve outras que poderíamos ter previsto e eventualmente todos nós, enquanto sociedade, poderíamos ter contribuído para isso. Hoje temos connosco o painel de há uns meses atrás, portanto, o Dr. João Pedro Ramos, que é médico, patologista clínico, diretor do Laboratório Central da Unilabs do Porto. Muito obrigado, Dr. João Pedro Ramos. O Dr. Carlos Sousa, biólogo molecular, diretor do Laboratório de Biologia Molecular da Unilabs. O Dr. Muito obrigado, Carlos. O Dr. Álvaro Aires, que é médico e infecciologista, diretor do Serviço de Infecciosas do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte. Muito obrigado pela sua presença também. E o Dr. Ricardo Mexia, de todos nós aqui presentes, quiçá a pessoa mais mediática e mais conhecida, que é médico de saúde pública e presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Muito obrigado, Dr. Ricardo Mexia, por estar aqui connosco também. Iríamos então iniciar esta conversa, que se pretende que seja uma conversa relativamente informal, porém que nos ajuda a todos a perceber o que ainda pode vir por aí e aquilo que cada um de nós ainda pode fazer nesta pandemia. Eu iria começar, talvez pelo Dr. João Pedro Ramos, e trazendo este primeiro cenário para a mesa. Nós ouvimos falar muito deste período de Natal. Ainda hoje a engenheira Angela Merkel tomou uma série de decisões para a Alemanha, para este período, para o período que vai desde a próxima quarta-feira até ao dia 10 de janeiro, portanto um período longo, que a Alemanha resolveu tomar medidas, comparativamente, por exemplo, com Portugal, extremamente radicais, e nós vemos que as pessoas têm, por moto próprio, de alguma forma, por autorrecriação, elas próprias começaram a tomar medidas para fazer face aos novos tempos que aí vêm. E fala-se muito na utilização de testes, dos testes. Dr. João Pedro Ramos, falando um pouco da utilidade dos testes para esta história de ir visitar a família. Eu vou visitar a minha família, vou fazer um teste. O que é isto? O que é que o Dr. João Pedro Ramos, enquanto um homem profissional da matéria, um técnico que sabe disto melhor que qualquer um de nós aqui presente, o que é que aconselharia, o que é que recomendaria e o que é que definitivamente diria não serve para isso? Falando dos testes e falando desta utilidade das pessoas fazerem testes.
Então, vamos a uma resposta muito direta. Os testes devem ser revistos, avaliados e a decisão de os fazer deve ser tomada por um médico com, digamos, conhecimento nesta área. A ideia de fazer um teste está perfeitamente documentada e muito bem documentada nas normas emitidas pela Direção-Geral de Saúde e é claríssimo no que diz respeito à sua indicação e ao que se pode fazer com os seus resultados. Uma das primeiras mensagens, e talvez a melhor de todas, para ficar aqui logo à partida à cabeça, é que um teste negativo, seja lá qual for o teste, não dispensa ninguém de manter todas as medidas de evicção, todas as medidas de proteção, e o primeiro elemento para definir uma pessoa como sendo de risco é o seu comportamento, é a sua epidemiologia, é a sua situação, se quisermos, de saúde pública e não forçosamente o resultado do teste. Portanto, a primeira mensagem é atenção à utilização dos testes quando o que se pretende é, a partir do princípio, com resultado negativo, dispensa de risco quem nos rodeia. É uma informação errada. Dito isto, devo juntar que nós temos tido todos enormíssimas solicitações de muitas pessoas que querem ir passar o Natal com as famílias e perguntam com que segurança poderão fazê-lo por, antes de irem, terem um teste que lhes permita dizer, por simplesmente, o teste foi negativo. E a resposta é, não é esta a via. Esta pode ajudar, pode dar uma informação, mas não deixa de exigir que se faça o levantamento epidemiológico adequado e que apenas nas devidas condições epidemiológicas se garanta que o teste, por ser negativo, suporta a situação da pessoa se deslocar com uma razoável segurança. Mas todas as medidas de proteção, evicção, de distanciamento social, tal como tem sido descrito por tudo quanto é autoridade no mundo, se têm que manter. E com isto, acho que foi muito seco. Bem. E foi direto, que era o que se pretendia. Carlos, assim sendo, afinal de contas, para que serve cada um dos tipos de testes que nós temos por aí à disposição e cada vez mais liberalizados? E depois eu próprio também gostaria de dar uma palavrinha sobre o que é que eu acho da forma como os testes andam a ser utilizados. Mas, Carlos, para que é que serve cada um dos testes que nós temos por aí à disposição? Ora bem, quando de facto, quando falamos em testes, falamos genericamente e as pessoas tendem a normal, quem tenha menos conhecimento, menos aprofundado, que tenha no fundo, confunda ou coloque tudo, quando são testes para o SARS-CoV-2 ou para, no fundo, dentro da mesma lógica. E, de facto, isso não é assim. O mundo real é muito mais complexo do que isso e existem, além de testes, os chamados testes, agora na moda de antigênio, os testes rápidos, que foram mesmo por Varagatou, existem ainda testes rápidos serológicos e ainda as PCRs, que são atualmente o gold standard. Quando se fala em testes de antigênio, estamos a referir a testes que detectam uma partícula vírica, uma proteína da superfície, uma proteína, um antigênio, e normalmente quando se analisam os dados, as performances que estes tipos de testes podem nos dar, de facto essas performances são relativas à sua utilização ideal. E, por exemplo, nos testes de antigênio, podemos falar naquelas percentagens aparentemente interessantes, de cima muitas vezes 90%, sensibilidades, especificidades. Isso acontece em settings, normalmente de doentes sintomáticos. Nós sabemos que, quando alteramos as circunstâncias da população em causa, estudada, esses pressupostos muitas vezes não serão verificar. De facto, nós próprios temos, por exemplo, temos alguns, já conduzimos alguns ensaios internos e por exemplo, em algumas populações completamente randomizadas, teríamos uma sensibilidade, por exemplo, de um teste antigênio face à PCR de cerca de 50%. O que é que acontece? Portanto, estes testes têm... Carlos, peço desculpa.
Isto que o Carlos está a dizer vem de encontro a uma primeira pergunta que eu, se me permitem, eu tenho que fazer esta gestão das perguntas que são colocadas mais aquilo que estão a dizer. Há aqui uma pergunta colocada pelo Carlos Alberto Pereira Vaz que diz: nos testes rápidos, um resultado negativo não exclui uma infecção por SARS-CoV-2, ponto de interrogação. De que forma se pode explicar isto quando os testes rápidos têm 99,4% de especificidade? Carlos, temos aqui dois conceitos que me parece que estão um bocadinho mesclados, mas, por favor, de encontro a esta pergunta. Exatamente. Vai exatamente de encontro àquilo que eu estava a falar. Todos estes números que nós temos, muitas vezes verificamos que os fabricantes alegam relativamente a estes testes de antigênio, foram efetuados em circunstâncias muito especiais e que são aquelas circunstâncias em que é exatamente o seu campo de aplicação, ou seja, em doentes sintomáticos. O que é que acontece? O valor preditivo positivo em doentes sintomáticos é bastante alto. Quando nós transportamos para o rastreio, para uma população maioritariamente assintomática, essas performances, obviamente, sofrerão bastante. Não é à toa que o teste Gold Standard ou a metodologia é a PCR, exatamente por ter uma sensibilidade e uma especificidade bastante superiores. E dessa forma é que a própria norma, de certa forma, espelha isso. Um teste de antigênio vale muitas vezes pelo seu valor positivo, ou seja, vale por um positivo. Um teste negativo não iliba, não tem, digamos, o mesmo valor, nem obvia a que, no facto, não estejamos perante na mesma infecção. Porque nós sabemos que o teste de antigênio vai captar cargas virais relativamente mais altas, ou seja, quando estão num pico da infecção e não na fase, por exemplo, de incubação da doença, ou até mesmo de assintomáticos com cargas relativamente mais baixas. E, portanto, é que não há que confundir estes dois conceitos. O teste rápido de antigênio é uma coisa, tem a sua função, a PCR é o gold standard e é outra coisa completamente diferente. Assim sendo, Ricardo, os testes não são aquilo que todos nós gostaríamos que fossem, obviamente que seria o ideal. O que é que nos resta para encararmos estas épocas festivas que aí vêm? Boa tarde a todos e cumprimentar naturalmente o painel e os espectadores que nos estão a ver e agradecer à Unilabs o convite para estar aqui a partilhar algumas ideias. Pois, nós não temos nenhuma bala de prata, ou seja, nós não temos nenhuma solução, digamos, única que nos vá a resolver o problema. Mesmo aquela que parece ser um bom candidato a isso, que é a vacina, ainda está longe, já está na calha para ser aprovada, alguns países que já estão a aplicar. É expectável que num horizonte breve também assim aconteça em Portugal, mas até isso começar e depois até nós conseguirmos, de facto, constatar que isso permite controlar o problema, ainda vão passar seguramente vários meses. E, portanto, nesse sentido, temos que olhar para o presente e a situação que estamos agora e com o horizonte também num período que tipicamente ocorre com maior contacto entre as pessoas, que é o período festivo, naturalmente, do Natal e da passagem de ano. E, portanto, infelizmente, não podemos agora baixar os braços e fazer como se já não tivéssemos um problema entre mãos, porque temos. Eu realço que hoje, precisamente hoje, foi o dia em que tivemos maior número de óbitos associados à pandemia e temos também, a um domingo, 4.000 novos casos, o que é um valor também que não podemos ignorar. E, portanto, a situação está claramente longe de ser resolvida. O que é que podemos fazer? Aquelas medidas que já amplamente conhecemos, as medidas genéricas do distanciamento físico, da etiqueta respiratória, da higiene das mãos, da utilização das máscaras, do autoisolamento perante o surgimento de sintomas. Portanto, tudo isso seguramente tem e vai continuar a ter um papel muito importante até nós conseguirmos resolver esta situação. Mas, adicionalmente, em relação ao planeamento das festividades, eu julgo que temos várias coisas que podemos fazer e os testes podem ter aqui um papel complementar, mas seguramente não podem ser um livre trânsito para fazermos tudo o que pretendemos. Ou seja, não é por eu ter um teste negativo
que subitamente estou imune ou não estou doente. E portanto, muito longe disso, aliás, como já foi referido, e portanto, não vale a pena usar essa solução como uma solução final. Portanto, pode ter um papel como complemento, mas não é seguramente a única coisa que se pode e se deve fazer. Desde já é importante preparar estas festividades e, portanto, a organização dessas mesmas reuniões familiares deve passar, desde logo, por uma redução importante do número de contactos. Sabemos que há famílias maiores, famílias mais pequenas, mas há um aspecto que é central, que é reduzir o número de agregados que se vão juntar. Ou seja, eu até posso ter uma família relativamente grande, há famílias que coabitam com 5, 6, 7, 8 pessoas e, portanto, essas já coabitam e, portanto, para essas não há grande diferença em relação ao que vão viver. Mas, muitas vezes, acabamos por reunir com os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios e, portanto, aí é que se multiplicam o número de contactos através do multiplicar do número de agregados. E, portanto, tentar reduzir o número de agregados que se vão reunir e tentar fasear essas reuniões. Ou seja, sabemos que o período festivo tem vários momentos, tentar distribuir o número de pessoas que se reúnem de cada vez em várias ocasiões. É evidente que, ainda antes disso, temos também que ter aqui uma preocupação importante, que é de reduzir os nossos contactos sociais desde já. Ou seja, nós já estamos a menos de 14 dias das festividades e, portanto, potencialmente, não é? Contactos que estamos a ter hoje podem vir a manifestar-se até daqui a 14 dias. E, portanto, durante este período era importante que nós reduzíssemos, de facto, os nossos contactos por forma a que reduzíssemos a exposição e, portanto, potencialmente também estivéssemos em condições de ter menor risco de estar infectados. E, portanto, isso é algo que podemos fazer desde já. Depois há inúmeras questões, a questão das deslocações, portanto, tentar reduzir as deslocações, a distância das deslocações, o número de pessoas que vamos levar no veículo, se não fizerem parte do nosso agregado familiar, naturalmente a utilização de máscara a todo o tempo, enquanto estivermos num espaço tão confinado como é um carro. Ter depois atenção durante as próprias festividades. É evidente que estamos em dezembro, portanto, dizer às pessoas que se reúnam no exterior talvez não seja uma recomendação muito execuível, mas pelo menos que tentem optar por espaços mais amplos, mais arejados e que possam melhorar também a ventilação natural ou artificial, sendo que devem ser ventilação artificial que não tenha recirculação do ar. Portanto, é muito importante que haja renovação do ar. Depois, durante o próprio encontro, tentar minimizar o espaço de refeição, que é um espaço em que nós não podemos ter máscara colocada. Portanto, usar a máscara o maior tempo possível, reduzir o tempo da reunião com as pessoas, mesmo a disposição à mesa, tentar respeitar aquilo que é a distribuição dos agregados familiares, ou seja, maximizar a distância entre agregados também na forma como as pessoas se sentam à mesa e, portanto, eu diria, há algumas das medidas, obviamente, que qualquer pessoa pode implementar e que não terão um impacto muito negativo naquilo que é uma vivência com um número reduzido de pessoas, é certo, mas que possa ajudar a minimizar o risco. Protegendo, em particular, como bem sabemos, aqueles que são mais vulneráveis, os mais idosos, aqueles que têm alguma doença de base e diria, apesar de ser uma decisão muito complicada, que qualquer pessoa que tenha sintomas deve, de facto, abster-se de contactar com os outros membros da sua família, com quem iria conviver, até pelo menos esclarecer o que é que se passa. Porque, neste momento, estamos num quadro em que há, de facto, uma manifestação muito heterogénea da doença e, portanto, as pessoas não devem, de facto, facilitar perante o surgimento de sintomas e devem colocar-se elas próprias em auto-isolamento até verem esclarecida a situação. E, portanto, há aqui um conjunto de medidas que são algumas já genéricas, que já conhecemos há muitos meses, outras que podem ser adotadas no contexto próprio destas comemorações, que seguramente podem ajudar a que tenhamos um Natal mais seguro, mais saudável, mas que, infelizmente, nós não conseguimos eliminar de forma absoluta os riscos e, portanto, vamos ter que contar sempre com isso e manter as cautelas para que as coisas corram pelo melhor. Álvaro, o Ricardo aflorou aqui um aspecto que eu gostaria de começar agora a discutir e que vejo que aqui nas questões é de facto uma questão importante.
A vacina. Diz aqui o João Brás que há alguma desconfiança das vacinas. Não seria importante uma clarificação até pela DGS sobre a segurança versus a importância da vacina? Doutor Mário Freitas, tem que, se não falar para o microfone, tem muita dificuldade em me ouvir, desculpe. Está-me a ouvir agora, Álvaro? Sim. Dizia eu que o João Brás, que é um participante aqui do nosso seminário, questiona se não era importante que houvesse uma clarificação da importância da vacina. Por exemplo, esta história que as redes sociais hoje em dia têm tanto de fascinante como de assustador, porque as redes sociais são uma via pela qual o boato se transmite à velocidade da luz. E estes boatos relacionados com o grande pandemónio desta pandemia têm sido efetivamente o boato. Os boatos sobre o quanto esta pandemia e esta doença era uma gripezinha, os boatos sobre o impacto que esta pandemia iria ter, e agora o último dos boatos é o boato sobre a vacina. Eu já nem vou às situações que entram um bocadinho no espírito da conspiração alucinogénica, de que isto possa ser algo que é para nos introduzir um chip que nos transforma todos numa espécie de antena de 5G, mas há de facto alguma preocupação e tem transmitido alguns boatos sobre isso. Álvaro, de facto poderíamos estar a fazer mais para convencer, até porque há estudos que nos têm chegado relativamente assustadores. 37% da população tem medo de ser vacinada. Álvaro, o que é que nós podemos fazer isto? Eu penso que teria que haver uma melhor divulgação e explicação. Este fenómeno não é novo. E eu aqui há uns tempos, por causa de um trabalho que estive a fazer, vi um bocado a história da vacinação e na volta dos anos 50, 60, quando começou a aparecer a vacina mais em massa, havia grupos negacionistas que diziam, inclusive, que as vacinas provocavam a sífilis. Portanto, nós sempre tivemos medo perante o desconhecido. E muitas vezes têm-se discussões na praça pública que só deviam ser tomadas entre técnicos de alguma maneira. Porque às vezes usa-se vocabulário, usa-se expressões que não são facilmente compreensíveis por todos nós. Como que se eu for um mecânico, também às vezes não percebo o que é que estão a falar uns com os outros. Não temos que nos admirar em relação a isso. Há vacinas que têm fabrico clássico e há agora, ultimamente, vacinas que vão ser provavelmente que tem sido um grande avanço na vacinação e também na cura de outro tipo de doenças, que são estas vacinas com novas tecnologias. Nós temos que ter confiança na ciência. Já as vacinas no nosso país, na Europa, quando forem começar a vacinar, já passaram por aqueles ensaios clínicos todos que tiveram que passar, e portanto temos que saber que temos de estar convencidos que as vacinas que são seguras, né, e que vai haver uma vigilância grande acerca dos efeitos colaterais dessas vacinas, e tinha que ser feita uma propaganda, para tudo ter uma explicação, uma formação, quer dizer, onde trabalho, dizer um bocadinho, o número é um pouco superior. Há um estudo na Escola de Saúde Pública que acho que é superior a esse, que as pessoas ainda têm alguma desconfiança da vacina, e embora o estudo não reporte qual o tipo de vacina, porque há vacinas que não são todas iguais. Eu acho que tinha que haver um grande esclarecimento acerca das vacinas e dessa informação não filtrada que passa para a comunicação social e que depois é expandida através dos médias e das redes de informação que estamos habituados. E isso é, de facto, dizer de outra forma. Temos que fazer uma campanha maciça pela vacinação, certo, Álvaro? Temos que fazer uma campanha maciça. Eu, por exemplo, em relação à gripe, tem vindo a melhorar. Na instituição onde eu trabalho, que poderá ter 6.000 a 7.000 funcionários, tem sido difícil que as pessoas se vacinem com a gripe. Mesmo grupos de risco como as grávidas, não é? Como profissionais de saúde grávidas ou ligados,
que as pessoas não se vacinam. Portanto, tem que ser feita uma grande divulgação, uma grande campanha de informação, de desmistificação acerca das vacinas. Porque se nós vimos todas as vacinas de alguma maneira incorporam ou mexem, quer seja de vetor ou não, a não ser as mais simples, as mais antigas, mexem são vacinas com algum conteúdo molecular, não é? E, portanto, nós estamos habituados a separar isso e temos que ter a certeza que a vantagem é sempre muito superior àquele risco infinitesimal que a vacina possa ter, como tem a atravessar a rua. Não é? Muito bem. Ricardo, se me deixam fazer aqui 10 segundos de comentário. Convém ter-se talvez a noção também que esta vacina não é 100% nova. As pessoas julgam muitas vezes, sim, quando se fala de vacinas, que nós, enfim, porque temos um tétano que é uma doença estável e cuja imunização está estável há muitos anos, que todas as vacinas têm esse tipo de anterioridade. Não é o que se passa, por exemplo, com as vacinas, por exemplo, da gripe, que todos os anos são remodeladas. E, portanto, o que se fez neste caso foi remodelar uma vacina com algumas, enfim, novidades e algumas características um bocado particulares, mas a vacina não é exatamente uma novidade em absoluto. E, portanto, por definição, há que esperar que seja segura. Ok. Portanto, falamos que é importante fazer uma campanha maciça de vacinação por causa desta vacina. Ricardo, e isso é para começar quando? Esta campanha maciça de vacinação deveria começar daqui a um mês, quando ela chegar e quando começarmos a dar? Quando é que devíamos começar a fazer esta campanha? Foi em março de 2020 que devíamos ter começado a campanha. Bem, na prática foi um bocadinho nessa altura, não é? Ou seja, quando começámos a tentar resolver a situação, tornou-se claro que não havia, diria, duas soluções. Ou nós encontrávamos uma terapêutica eficaz e, portanto, não é um problema que as pessoas adoeçam porque as conseguimos tratar e, portanto, essa pode ser uma solução, ou encontrávamos a tal imunidade de grupo. Imunidade de grupo essa que é atingida por uma de duas vias. Ou é atingida pela via natural, o que houve até quem tenha defendido, mas que seguramente, do ponto de vista ético, humano, não é algo que possa ser defendido, ou seja, as perdas humanas para nós atingirmos a imunidade necessária, ou seja, o número de pessoas que tinham que se infectar para que pudéssemos atingir a imunidade de grupo, era de facto astronómico. Aliás, como demonstram alguns exemplos à volta do mundo, ou seja, temos algumas realidades mais circunscritas, temos Manaus, no Brasil, temos uma vila, salvo erro, em Itália, em que, de facto, há uma taxa de infecção extraordinariamente alta, mas ainda assim, aparentemente, continua a circular a doença. E, portanto, essa via natural não é seguramente aquela que é ético e correto defender. E, portanto, sobra-nos a via da imunização artificial, que é atingida pela vacina. E, portanto, a campanha devia ter começado nessa altura. E eu gostava de realçar que Portugal, nesse sentido, até parte um pouco à frente de outros países. Nós somos, a nível mundial, daqueles que maior confiança vacinal têm, e a nível europeu somos o que tem a maior confiança nas vacinas. E, portanto, isso é um ativo que nós não podemos desbaratar. E, portanto, esse facto de haver aqui uma grande confiança nas vacinas é, digamos, um ponto de partida útil e interessante para vacinar as pessoas. Mas isso tem que ser associado, de facto, a uma clarificação, a uma explicação muito objetiva, porque é certo que foi uma solução desenvolvida num tempo recorde, muito mais curto do que é habitual no desenvolvimento de vacinas, mas também é preciso que seja claro para as pessoas que a solução não começou a ser trabalhada há um ano, não é? Ou, por exemplo, a questão das vacinas com RNA mensageiro tem 30 anos de desenvolvimento. E, portanto, agora é uma questão de adaptar a uma realidade muito concreta. E, portanto, eu diria que é importante que as pessoas percebam que, de facto, há estudos que foram feitos. Quando for vacinada a primeira pessoa em Portugal, já terão sido vacinadas à volta do mundo várias centenas de milhares. Na prática, antes de ser vacinada a primeira pessoa na comunidade, já tínhamos 30, 40, 50 mil pessoas vacinadas. É certo que, à medida que formos alargando a vacina, podemos identificar coisas que não tínhamos identificado antecipadamente. Mas por isso é que os medicamentos e as vacinas são fortemente regulados e têm aquilo que é chamada a farmacovigilância,
que faz com que, depois das pessoas serem ou vacinadas ou tomem um determinado medicamento, continuam a ser seguidas. E se houver alguma manifestação adversa que não está prevista, que é inesperada, que é mais frequente do que se tinha antecipado, isso é alvo de notificação. E, portanto, vamos E é por isso conseguir identificar qualquer problema que exista com a vacina. E, portanto, as vacinas, é importante também ter esta percepção, são seguras, não são inócuas, têm riscos, e só são administradas quando os riscos da sua administração são muito inferiores aos riscos para os quais a vacina protege. E por isso é que nós, por exemplo, só retirámos da vacinação universal a BCG há bem pouco tempo. Porque foi, tirando a da varíola, que foi erradicada, foi a única vacina em que nós retirámos, de facto, indicação de vacinação. E é por isso, Ricardo, Álvaro, João Pedro, Carlos, que, de encontro a algumas perguntas que estão a ser aqui colocadas pelos nossos espectadores, que há grupos de pessoas com determinadas características, grávidas, pessoas com alergias prévias a outras vacinas, etc., tal como noutras vacinas, assumimos com muita precaução a sua vacinação. Portanto, não são, precisamos de tempo, precisamos de ter certeza, aquilo que dizia o Ricardo, a farmacovigilância é extremamente importante, precisamos de tempo para perceber se de facto a segurança que nós temos naquela vacina é indiscutível para aquele grupo. Portanto, quem nos está a ouvir e quem nos está a ver pode ter certeza disto. O critério de prioridade para cada grupo leva em linha de conta a segurança para cada grupo. Portanto, toda esta máquina que está por trás de toda uma campanha de vacinação e de uma campanha de execução da vacinação leva em linha de conta toda esta farmacovigilância e farmacoepidemiologia. Portanto, tudo isto está estudado, tudo isto está pensado, tudo isto está estruturado. Porque tudo isto está normalizado. E é por falar em normas que eu voltava ao Álvaro. As normas. Nós, de facto, temos aqui... temos tido algumas questões, e saindo agora um bocadinho do tema da vacinação, temos tido algumas questões quanto às normas da Direção-Geral da Saúde, nomeadamente no que toca à cura da doença Covid-19. Álvaro, o Álvaro queria dizer algumas coisas sobre isto, certo? Microfone, Álvaro. Nós, no último webinar, de alguma maneira fizemos um repto da saída da norma, critérios claros de cura, e eles acabaram por sair. E as normas da DGS, não, sem estar a fazer propaganda direta, estão bem feitas. Até nem são muito restritivas, até dão uma margem de segurança, são para serem facilmente adaptadas para serem facilmente cumpridas. Mas depois de nós o exigirmos da DGS, as pessoas quase que não os querem cumprir. E isto tem a ver com a Covid, tem a ver com os testes com a doença, com a cura, com o isolamento, com os procedimentos associados à doença, com os próprios testes de que falamos agora. Porque da outra vez falámos nisto e agora falamos, a norma é clara e está de acordo com a evidência científica internacional. A maior parte das pessoas, 10 dias depois de terem a doença, não vou entrar em pequenos aspectos mais técnicos ou específicos, não é? Para tudo há pequenas exceções, não é? Após 10 dias de doença, a maior parte das pessoas são consideradas curadas, mesmo que façam um teste que seja positivo. Ao bocado estávamos a falar de testes, e é verdade, eu posso fazer um teste, eu até pode ser positivo, eu já não tenho doença, até posso nem ser contagioso de alguma maneira. E, pelo contrário, eu posso fazer um teste agora, pensar que vou passar o Natal, né? E amanhã já posso ser positivo. Eu não posso estar a meter cotonetes no nariz cada 10 em 10 minutos. E, portanto, isso temos atenção. Portanto, as normas da DGS são claras. Alguma relutância, se ainda tenho muito medo. As coisas são mais explicadas. Tem-se divulgado demasiado a parte mais problemática, a parte que suscita mais dúvidas, e não se tem divulgado a parte da solução, das questões. E eu queria que as pessoas ficassem esclarecidas. A maior parte das pessoas que foram positivas,
ao fim de 10 dias, a não ser em casos excepcionais, não deprimidos, doentes que fazem diálise, que isso podem, podemos prolongar até aos 20 dias, mas a maior parte das pessoas que têm a doença, ao fim de 10 dias, já não a têm, não precisam de fazer teste para comprová-lo e deixam de transmitir a doença às outras pessoas. Portanto, isto é a norma geral, isso e nos próximos meses seguintes. Em relação à vacina, também é uma coisa que nós ainda não sabemos, que ainda nos vai ajudar um pouco, que é, porque tem-se falado muito dos grupos, e deixem agora este tempo, dos critérios, quem é que é vacinado, quem é que não é vacinado, se a norma, eu não li o primeiro parecer do grupo técnico, que excluía acima de 65 anos. Nós temos que ver que a norma tem, embora um aspecto esteja mais estabelecido em relação às vacinas, que é o efeito protetor da doença, nós não sabemos ainda até que ponto é que a vacina vai impedir a difusão ou a transmissão da doença. Mas queremos, como acontece com outras doenças, que só pelo facto de nós sermos menos sintomáticos, de espirrarmos menos, tossirmos menos, e assim, provavelmente vai ter um grande papel e também vai facilitar muito o controle epidemiológico. O Dr. Richard Bessir provavelmente poderá dizer qualquer coisa sobre isso, acerca da transmissão da doença. E num jogo de xadrez, os primeiros a arrancar são os peões. E não quer dizer que sejam as peças mais importantes ou menos importantes do xadrez. E, portanto, quando nós vemos a vacinação, temos que confiar nas normas, confiar nas coisas que saem e temos que cumpri-las. E assim temos sempre para saber que estamos a fazer o melhor que podemos, porque estamos a cumprir o que foi decidido por um grupo de peritos, o que foi altamente discutido e é o que está, que está de acordo com as normas vigentes internacionalmente, também em relação aos critérios de cura. Temos que ter confiança. Todos nós há pouco tempo, nas eleições americanas, houve um bocado de chacota por causa do Trump, assim, mas depois o que eu vejo é que depois na prática há muitos Trumpezinhos espalhados pelo mundo, pessoas que desconfiam da ciência, toda a gente a fazer ciência de um momento para o outro. E caímos no erro que criticamos. Temos que acreditar nas pessoas que fazem os pareceres científicos, as pessoas que dirigem as normas. Aquilo é 100% infalível, mas na vida 100% infalível não é nada. Costuma dizer o povo, certo só a morte. De alguma maneira é assim, desculpem estar a introduzir aqui este substantivo novo. Mas temos que acreditar nas coisas que são feitas, as normas que são, temos que confiar nos nossos técnicos e temos que cumprir o que se nos diz. Porque senão somos trampos, somos pequenos trampos. Desculpe. Álvaro, sim. Quem é que vacinaríamos? Quem é que considera que, quando tivermos vacina em Portugal, obviamente tem que ser vacinado? Eu não lhe posso responder essa pergunta por causa de uma coisa, Dr. Mário Freitas. Porque depende da velocidade em que a vacina for administrada. Vou pôr um exemplo máximo. Se você me garantir que os 10 milhões de portugueses são vacinados todos no mesmo dia, tanto dá a começar por onde começar. Portanto, depende da velocidade do plano de vacinação. Agora, se você me disser assim, num lar que tem 100 pessoas mais velhas, não é? E em que existem 3 funcionários do lar, eu só tenho 3 vacinas num mês para vacinar, quem é que você vacinava? 3 dos idosos ou os 3 funcionários que lá trabalhavam? Eu vacinava os 3 funcionários e não quer dizer que acho que os idosos não tenham critérios para ser vacinados. Portanto, isto depende de uma dinâmica muito grande, que é a nossa capacidade. Desculpa, dei um exemplo um pouco estúpido ou extremo. Grande resposta, adorei. Grande resposta. Depende da nossa velocidade de pôr em prática. Se nós conseguimos vacinar toda a gente em 2 ou 3 meses, isso os grupos de risco quase que não têm interesse. Se nós vamos demorar 2 anos a vacinar as pessoas, nós tivemos agora o problema da gripe, não é? Que não conseguimos vacinar as pessoas, temos muita dificuldade. O que se tem, mais do que a discussão de que por onde começamos, temos que garantir que conseguimos vacinar um grande número de pessoas num curto espaço de tempo. Carlos, o que é que as nossas normas, no que é que as nossas normas têm que ser mais claras? No que é que temos estado a falhar? No que é que as normas... Porque é que algumas normas não têm, na prática, a execução que nós todos gostaríamos que tivessem?
o que é que leva a que as normas que por si só deveriam ser aquilo que dizem, não é? Deveriam normalizar procedimentos, normalizar práticas, mas depois na prática assiste-se às vezes a uma espécie de terra de ninguém. Permita-me só, antes de lhe passar a palavra, dizer isto, quer dizer, olhemos para aquilo que se está a passar na utilização dos testes rápidos de antigênio. Nós neste momento vivemos uma espécie de faroeste em Portugal, em que isto está para tudo. O dono de uma empresa, de uma fábrica, de uma empresa qualquer, adquire a um fornecedor de testes rápidos 1000 testes rápidos. Contrata um profissional de saúde e desata a testar toda a gente da sua empresa na segunda-feira de manhã. Eu nem vou dizer o que é que eu acho disto ética e deontologicamente. Não vou dizer o que é que eu acho disto cientificamente. Mas vivemos num país onde a prática e o exercício médico e da enfermagem está normalizado, é certificado, é fiscalizado, é verificado por entidades reguladoras. E uma fábrica, digamos um exemplo concreto, não é um local de prestação de serviços de saúde, de prestação de serviços médicos ou de prestação de serviços de enfermagem. Portanto, nós temos uma norma muito bem feita que diz de facto quando, como, quem deve fazer isto, mas depois temos a prática. E na prática, esta pandemia, além do pandemónio das redes sociais, tem tido outro pandemónio, que é o pandemónio, a determinada altura, isto e o segredo médico viraram o faroeste americano. Toda a gente faz o que lhe apetece no que toca a testes rápidos, toda a gente faz o que lhe apetece no que toca à informação de que alguém é Covid positivo. A informação de que o Manel é Covid positivo corre pela empresa como se fosse a coisa mais normal à face da Terra. Nós vivemos tempos absolutamente extraordinários. Carlos, o que é que se passa aqui? Ora bem, é uma boa questão e não é uma questão de resposta fácil, ou quer dizer, até é. Nós, de facto, eu vimos, o Dr. Mário disse bem que estamos numa altura em que existe um epidemiologista em cada um de nós, existe, portanto, toda a gente descobre uma vocação para uma daquelas áreas técnicas agora em voga com a questão da Covid-19. E, de facto, com os laboratórios também, eventualmente, ou com a produção de resultados a partir de testes laboratoriais, também acontece um pouco. Eu não diria que estamos a descobrir o laboratório que existirá em cada um de nós, mas estaremos antes a descobrir o resultadório, porque entre algo que debita resultados, um resultadório e um laboratório é uma distância muito grande. Ou seja, um laboratório responde a uma questão clínica. Responde a uma questão clínica, produz um teste, que irá ajudar, na maior parte das vezes, a responder à questão clínica, e que depois existe um enquadramento para ter a resposta adequada àquela determinada situação. O produzir um resultado por si só completamente desenquadrado. E isto mesmo, considerando que possam estar cumpridos todos os critérios de utilização, todas as boas práticas, no sentido de cumprir a chamada bula do teste, etc., mesmo carece de todo esse enquadramento. E, por exemplo, a questão da cura, ou a questão de um teste de cura, é realmente um bom exemplo disso, porque é que, de facto, a norma não é muito bem interpretada, muitas vezes não é seguida. Nós aqui, no nosso primeiro webinar, acerca quando na altura da segunda vaga, em julho, projetámos que, provavelmente, os critérios de cura iam evoluir para um critério mais clínico do que dependente do resultado laboratorial. E isso, de facto, acontece, porque, tal como o Dr. Mário disse bem, existem evidências de que após 10 dias, ou decorridos 10 dias após os sintomas, o número da probabilidade de ocorrer um contágio é muito reduzida. Obviamente não é zero, porque nada é 100% garantido, né, como nós sabemos, mas é relativamente perto de zero. O que é que acontece? Facilmente, por exemplo, constatamos que a PCR, como era de prever, não é um bom teste de cura. Aliás, é muito mau como teste de cura. É um excelente método de rastreio, tem uma sensibilidade extraordinária que realmente permite rastrearmos e termos, de facto, o maior número de casos identificados possível. Mas... Carlos,
Peço desculpa, Carlos. O Carlos e o João Pedro dizem isto desde o primeiro webinar. É verdade, é verdade. É verdade. É de facto um péssimo teste de cura, porque, e por isso as pessoas espantam-se. Eu digo isto porque nunca é demais voltar a falar nisto, porque há pessoas que, e nós conhecemos aqueles cérebros caves das pessoas que andaram positivas durante é um caso muito curioso, porque normalmente essas detecções nós temos que ver que uma PCR detecta o material genético do vírus, e o que temos o material genético do vírus normalmente está associado a existir o vírus, mas temos que enquadrar isto com a situação clínica, com o evoluir da doença, e se a pessoa realmente teve um teste positivo e teve a doença há umas semanas atrás, não é de estranhar e é normal que a pessoa possa até ter inclusive detecções intermitentes do RNA do vírus. Agora, portanto, não é nada da normal a pessoa ter alta nada. E continuar a ter teste PCR. Exatamente. Ou seja, temos que fazer um enquadramento clínico desse resultado, não pode ser lido à toa, porque lá estamos outra vez, porque estamos a ler esse resultado por si só, e for qualquer pessoa a fazê-lo e qualquer pessoa a ler esse resultado, lá estamos outra vez no resultadório em vez do resultado laboratorial. Ou seja, é normal, e as pessoas perguntam, então porque é normal o teste ser positivo durante tanto tempo, temos essa oscilação? Porque na realidade nós estamos a detectar o chamado RNA debris, são restos de RNAs que ainda estão presentes na pessoa, portanto no indivíduo, e quando nós estamos normalmente a detectar, normalmente tem cargas virais relativamente baixas, e é por causa disso também temos aquela faixa dos inconclusivos, porque de facto como poderão ser situações dessas, têm que ser enquadrados. Um inconclusivo não é um teste inválido, não confundir, nem nada com isso. Não significa que o laboratório não saiba o que fez, nem o que ali está. Significa que é uma carga viral baixa que tem que ser interpretada dentro do seu contexto. E é para isso que, de facto, esses resultados, ou quem produz esse tipo de resultados, tem que produzi-los numa parceria, numa interpretação conjunta com o clínico. Algo que, por exemplo, numa utilização completamente arbitrária de testes, sem o mínimo de enquadramento, cada um vai lê-lo conforme aquilo que puder e que souber, não é? E, portanto, entramos na tal terra do faroeste e portanto, inclusive com os problemas que o Dr. Mário referiu muito bem e que são do foro até do sigilo e, no fundo, dos dados clínicos que, no fundo, que no final pertencem à pessoa em causa, ao paciente, e não digamos, à estrutura onde se insere. João Pedro, e então, e aquelas pessoas que foram positivas em março, que estiveram positivas em março, estiveram doentes em março, com ou sem visita de alguém importante, entretanto negativaram, entretanto estiveram bem e agora tornam-se positivas. O que é isto? Pois não há respostas fantásticas para isso. O que existe em termos muito práticos é a noção de que um indivíduo que foi positivo e que foi efetivamente doente desenvolveu imunidade. Essa informação é uma informação que é internacional, é nacional, portanto nós temos isto bem documentado cá em Portugal. Um indivíduo que esteve doente desenvolveu imunidade. Essa imunidade, se é protetor ou não, é uma dúvida, mas do ponto de vista epidemiológico, de maneira geral, o que toda a gente diz é que se um indivíduo desenvolveu uma doença e se nós conseguimos demonstrar algum tipo de resposta a essa doença, provavelmente algum grau de imunidade desenvolveu. Se essa imunidade é uma imunidade absoluta ou não, não sabemos. Tal como até agora se falava da gripe, do vulgar influenza, também a resposta que era dada é nós não sabemos. Quando fazemos uma vacina para uma influenza, não temos uma imunidade absoluta. O que admitimos é que as pessoas, se vierem a novamente ficar doentes, provavelmente vão ficá-lo com menos gravidade.
não é de excluir aquilo que o Carlos já badalou, que é que, hipoteticamente, nós podemos ter um indivíduo que, mesmo estando imunizado, tenha restos do vírus que não sejam em si infecciosos, nem traduzam, digamos, doença no próprio, mas que possam ser detectados por um teste que é muito sensível. Que estamos a falar do PCR, muito particularmente. Portanto, essa situação não é uma situação de estranhar. Mais uma vez, o primeiro elemento para monitorizar e para fazer qualquer tipo de diagnóstico do ponto de vista clínico é a história clínica, não é o exame analítico. E o exame analítico vem depois e tem que ser enquadrado dentro da história clínica. Eu podia juntar aqui mais um detalhe curioso, até a propósito da questão dos testes de antigênio. Já agora deixem-me só juntar mais este detalhe. Aquilo que diz a norma da DGS, é muito importante que se tenham atenção que as normas da DGS não são inventadas cá em Portugal. São normas que são bem feitas, que derivam daquilo que internacionalmente é feito e é acordado. Geralmente até são transcrições ipsis verbis de orientações da Organização Mundial de Saúde, passadas pela FDA, pela CDC, pela ECDC, e que, por sua vez, a esmagadora maioria dos congéneres europeus, com mais ou menos nuances, apresentou. E as normas da DGS são claras no que diz respeito à utilização destes testes. E, portanto, quando dizem, eu agora estou a fazer este comentário porque tenho visto muitas perguntas à volta disto, quando dizem que ao fim de 10 dias se deve considerar na situação comum, portanto, estamos a excluir alguns grupos, como os trabalhadores de saúde, os indivíduos que trabalham em lares, etc. Mas na situação comum, o indivíduo é considerado, se tiver um mínimo de 3 dias sem sintomas, como estando a poder voltar, enfim, à sua vida habitual sem ter que fazer um teste de cura, é assim que se tem que fazer. E para isso é que servem as normas, não é para ser vinculativo, nem para ser punitivo, mas para dar orientação e ajuda. No que diz respeito aos testes de antigênio, deixem-me dizer, a utilização específica dos testes de antigênio é muito particularmente, também está na norma, em situações de surto. Como, por exemplo, eu estou a ler aquilo que um amigo meu escreveu, mas que vem diretamente da norma, como, por exemplo, em escolas, estabelecimentos de ensino, estruturas residenciais para idosos, instituições similares, que hipoteticamente sejam fechadas, poderiam ser aqui zonas socialmente fechadas e debaixo de cerca sanitária, como aconteceu nos Açores há pouco tempo e que foi badalado, e em que a utilização massiva deste tipo de testes permite rapidamente identificar os indivíduos positivos. Mas os testes que forem negativos não devem ser considerados como isentos de risco para aquelas pessoas que ali estão. Permitem rapidamente identificar os positivos, isolá-los e ter as manifestações e o tratamento adequado. E a mesma norma diz também que este tipo de testes devem ser feitos preferencialmente sob a coordenação das equipes de saúde pública indicadas para a intervenção rápida, estamos a falar de grupos, e em articulação intersetorial com os parceiros municipais ou outros, de forma a implementar rapidamente as medidas adequadas de saúde pública. Isto é uma das razões pelas quais estes testes não devem ser feitos desgarradamente por todo e qualquer indivíduo em tudo quanto é canto, porque os resultados têm que ser comunicados oficialmente à DGS, pelas vias que estão aprovadas para isso, e, portanto, não é à direção da instituição, ou à direção da empresa, não é ao grupo de saúde de trabalho da empresa, devem ser ao próprio ou a quem o próprio autorize que seja comunicado e à DGS, que depois fará evoluir as medidas adequadas. E por isso os testes de antigênio são testes que têm orientações claras para serem utilizadas e, sobretudo, não devem ser consideradas com ligeireza quando negativos. Muito bem. Álvaro, perdemos a visão do Álvaro. Estou aqui, desculpa. Não, estava a abrir um documento. Muito bem. Álvaro, em relação a isto, temos de facto, temos tido a evolução da doença no nosso país, temos constatado que ela evoluiu, nunca chegámos a deixar de ter uma só onda, a onda foi cada vez maior, não é? E a visão hospitalar disto, do que se passou, daquilo que nós passámos desde esta última conversa, e de que forma nós estamos preparados para o que vem por aí agora. A sua visão de um homem dos cuidados hospitalares
porque a seguir eu vou fazer a pergunta mais marota de todas, que é a visão do homem da saúde pública, ao Ricardo Mexia. Qual é a sua visão desta evolução, de tudo isto que aconteceu ao longo destes... Eu penso que foi em julho que nós nos reunimos, certo? Desde julho até agora, como é que analisa tudo isto que aconteceu em Portugal à luz de um homem, claramente, dos cuidados hospitalares? Mário, sendo sucinto, e na altura falámos sobre o milagre português e puderam-me andar à volta disso, e eu traduzia numa simples frase o que eu acho que aconteceu durante estes meses. Nós, e quando digo nós, digo todos, políticos, fazedores, de alguma maneira intervenientes neste aspecto, nós confundimos o desejado com o esperado. E acho que foi isso que aconteceu. Confundir o desejado com o esperado. A gente desejava que isto se tivesse ido embora, que isto não fosse o verão, que não vinha mais. A gente sabia, no fundo, que isto não ia acontecer, mas desejávamos. E então tivemos um bocadinho amortecidos na preparação. E eu tenho pena que não nos tivéssemos preparados melhor durante a zona baixa da onda ou da vaga, se é que lhe podemos chamar assim, para o que vinha a acontecer. Mas tínhamos aquela esperança que não viesse a acontecer mais nada. Eu acho que foi um pouco o que aconteceu, embora sabíamos pelo que estava a acontecer nos outros países, que estavam um pouco mais à frente na vaga ou na evolução epidemiológica da Covid, que isso não iria acontecer. Perderam-se talvez algumas oportunidades que teriam facilitado, e como dizíamos há um bocadinho, estamos todos cansados e provavelmente podia ter aliviado um pouco este período. Houve alterações que se fizeram. Eu penso que se poderia ter pensado terem feito alterações definitivas ou quase definitivas. Diríamos, nós em março andámos no previsório. A partir de junho ou julho podemos ter passado para o definitivo. Os hospitais têm que se... Não é só o Natal que tem que se repensar o Natal, não é? A saúde, os hospitais, sobretudo, que é a área onde eu intervenho mais, têm que se repensar. Temos que ter maiores, não só por causa da Covid, temos que ter maiores áreas, eu não digo termos mais camas, porque isso, pronto, mas temos que ter maiores áreas por cama, por doente, temos que ter o ambulatório espaçado em zonas diferentes do internamento, não podemos ter circuitos diferentes, isto não só por causa da Covid, nós temos que repensar o hospital como ele é. E nós vemos que muitas vezes os hospitais mais diferenciados do nosso país, aqueles que acolhem doentes piores, são, do ponto de vista estrutural, hospitais mais deficientes que alguns hospitais distritais, em termos de estruturas que provavelmente não passariam, alguns deles, nas inspeções dos bombeiros ou estas inspeções que qualquer edifício novo teria que pensar. Eu acho que se perdeu, que se atrasou um bocadinho este aspecto, né? O Serviço Nacional de Saúde está a aguentar o barco, podemos dizer que sim, às vezes com muito esforço dos profissionais de saúde e também com muita ansiedade das pessoas, dos acompanhantes, dos familiares das pessoas, mais do que estar num hospital 10, 20 dias, de estar isolado num hospital, e podia-se ter feito um bocadinho mais para vencer esse aspecto, para tornar a medicina um pouquinho mais humanizada e para nos prevermos, porque uma coisa é certa, esta não foi a última pandemia que nós vivemos. E, portanto, nós temos que pensar isso. Tivemos a gripe, tivemos outras, e parece que eu só tenho medo de uma coisa, vem a vacina, daqui a um ano, esperemos no próximo verão, tivemos todos já nos esqueci tudo que corremos, e daqui a meia dúzia de anos, 10 anos, porque a gente já sabe que 10, 20 anos, que venha alguma coisa que nos vai alarmar, que não tínhamos aprendido. Isto tem um aspecto positivo, foi um grande esforço que se fez, testaram 6 pessoas, as pessoas foram muito, provavelmente, além do que aquilo que pensavam ir,
mas devemos aprender, devemos nos preparar, e estamos a tempo, preparar para solucionar bem esta, portanto, com estas medidas, não exagerarmos no Natal, aquelas medidas que o Dr. Ricardo Mexia falou, portanto, temos cuidadosos, não podemos começar o ano mal, e depois, em termos de decisores da saúde, do ponto de vista estrutural, temos que repensar a saúde para que sejamos preparados. Eu posso ser pessimista, posso pensar para a próxima, porque esta estamos a contorná-la, mas temos que tirar lições para esta e para o que há de vir. Eu já voltaria a essa última questão. Eu iria passar agora ao Ricardo, porque, de facto, Ricardo, isto que vivemos os últimos 6 meses, os últimos 9 meses, e o que vem aí. A perspectiva de um homem da saúde pública, a perspectiva de um epidemiologista, na verdadeira acessão da palavra, não é daqueles formados em Facebook, mas daqueles mesmo a sério. Ricardo. Pois, eu acho que há aqui diversos aspectos que têm que ainda ser tidos em conta com a atual pandemia. Mas a minha expectativa é que, depois disto estar resolvido, haja de facto uma percepção de que temos que estar melhor preparados para a próxima. E, portanto, que não fiquemos à espera que surja a próxima para nos prepararmos. A própria OMS, ainda antes de tudo isto, já tinha um processo em curso de avaliação externa da capacidade instalada, que estava a ser feito principalmente nos países com menores rendimentos, porque os financiadores externos estavam a indexar o financiamento à realização dessa avaliação externa e a identificação que é feita das lacunas ser, então, colmatada pelas verbas que são disponibilizadas. E, portanto, nós, apesar de não sermos um país rico, aparentemente ainda não tivemos esse estímulo de fazer essa avaliação externa. Tivemos uma avaliação externa em 2015, no contexto do ébola, feita ainda no âmbito do GHSA, o Global Health Security Agenda. Esperemos que em breve possamos também ter essa avaliação no âmbito da avaliação externa conjunta da Organização Mundial de Saúde. E, portanto, eu espero, e penso que se calhar a pergunta tem mais a ver com o futuro e não tanto com o que estamos a viver, mas a minha expectativa é que esta percepção de que da próxima temos que estar efetivamente muito mais bem preparados, para mim é fundamental. Identificar quais são as lacunas. Há várias que se tornaram particularmente notórias, os recursos humanos, o sistema de informação. Eu penso que essas foram, se calhar, as mais claras. A existência de uma estrutura de coordenação que é mobilizada e com verdadeira capacidade de intervenção, a separação entre o técnico e o político. Portanto, há aqui uma série de questões que me parece que, numa próxima ocasião, têm que recorrer muito, muito melhor do que correram desta vez. E, portanto, espero que depois de estar ultrapassado, esperemos que num horizonte breve, não caia no esquecimento e que as aprendizagens que temos tido ao longo de todo este ano, porque também temos, de facto, identificado algumas questões que estão bem resolvidas, que temos capacidade, mas há seguramente outras que têm que levar uma significativa alteração e uma melhoria importante para uma próxima ocasião. Eu diria que isso é verdade, não só à escala da resposta do Estado, do Governo, mas também do nosso próprio ponto de vista individual, não é? Ou seja, nós não estamos propriamente preparados para uma crise. E sabemos, por exemplo, que andamos, supostamente, eu não sou geólogo, mas supostamente estamos a dever um grande sismo já há uma série de anos. E a pergunta que eu coloco é: se ocorresse hoje, enfim, era de facto dramático juntar duas catástrofes, não é? Mas se ocorresse hoje, quantos de nós é que tinham em casa os meios suficientes para ser autónomos durante 3 ou 4 dias? Ou seja, se não houvesse abastecimento de água, se não houvesse possibilidade de ir adquirir comida, se não temos um rádio com pilhas, enfim, coisas simples, mas que se calhar temos todos que estar mais bem preparados para uma crise no futuro, seja ela de que origem for. E, portanto, eu acho que há coisas que, se a pandemia nos pode trazer alguma coisa de positivo, é uma maior preparação para os desafios do futuro, para nós enquanto país, para nós enquanto planeta, mas seguramente também para nós enquanto indivíduos. Uma maior capacitação de cada um de nós, uma maior capacitação do país. Equipas, estruturas, serviços que é preciso enriquecer, que é preciso criar e que é preciso estimular. Carlos, a mesma pergunta para si.
de tudo isto que se passou até agora, nos últimos 9 meses, onde acha que podíamos ter estado melhor e o que considera que é prioritário fazer de agora em diante, pelo menos até ao próximo verão? Ora, de facto, olhando para trás e que passou nestes 9 meses, eu recordo a forma como fomos relativamente apanhados de surpresa e de como, no fundo, este pandemónio da pandemia tomou conta das nossas vidas. Eu faço um paralelismo com, por exemplo, os países asiáticos, e eu recordo-me, isto é um episódio, uma espécie de um desabafo, um comentário na altura. Eu estava com um clínico, meu amigo, tínhamos ido fazer uma palestra, uma conferência, e eu estava em Seul, na Coreia do Sul, por alturas de novembro. E as pessoas lá, é muito costume, têm uma série de hábitos, e nomeadamente um deles, o facto de andarem de máscara, o facto que nós na altura vivíamos quase uma paranoia com certos aspectos da segurança e de coisas que agora a nós nos parecem muito. E nós, de certa forma, pois, achámos aquilo relativamente estranho, as pessoas são um bocado exageradas, e aqui há tempos tivemos um comentário e dissemos, estávamos nós, de facto, de certa forma, a achar estranho, e entre aspas, ou não diria a rirmos, mas a sorrirmos perante todo aquele aspecto de vivência da sociedade sul-coreana, e nós agora, de facto, estariam eles a rir-se de nós, porque de facto eles é que estariam mais corretos. E aquele é um exemplo de uma sociedade muito bem estruturada e muito preparada para enfrentar esse tipo de problemas, de cenário diria, de cenários de catástrofe, aliás, até não seja por o próprio vizinho que eles têm, não é? O vizinho que eles têm mais a norte. Extremamente imprevisível. Exatamente, que é o próprio uma catástrofe em si, e portanto poderia de facto. E nós, de facto, e de certa forma, quando naquilo que me toca particularmente e no que diz respeito ao laboratório, de facto, uma das coisas que, por exemplo, constatamos é que as cadeias de suprimentos, portanto, de fornecimento de materiais, e nós sabemos de materiais, por exemplo, aqui neste caso, no caso que nos toca, ligados à área laboratorial, não estava minimamente preparada. E, de facto, também porque, de facto, a tecnologia Gold Standard para a Covid-19 e será também para muitos outros tipos de vírus, era uma tecnologia considerada até, direi, pouco elitista, porque considerada cara e complexa. Hoje em dia toda a gente fala nas PCRs, até o próprio Cristiano Ronaldo comenta acerca da PCR e aparentemente já descobriu que é uma treta. Mas de facto todas essas pessoas, todas essas intervenientes nas áreas de negócio que têm que ver diretamente com o combate a uma situação deste tipo, estou-me a lembrar dos fabricantes de EPIs, estou-me a lembrar as máscaras que não haviam, as luvas que não haviam, o álcool gel, todo esse tipo de situações, tudo aquilo que é pensado, ou seja, de facto haviam, eu direi, atrevo-me a dizer que haviam hospitais, unidades de saúde que não tinham um verdadeiro estoque, tinham, direi, aquilo que era para o gasto do dia. E, portanto, não há tal como nós, se calhar, como dizia o Dr. Ricardo Mexia bem, que de nós ficarmos sem fornecimento de água, seja de outro item qualquer, que nós temos alguma forma de sobreviver ou de sermos autónomos durante algum tempo, também as próprias unidades de saúde e as empresas. E eu penso que no fundo, as unidades coletivas
foram completamente apanhadas de surpresa e uma das lições que podemos tirar é que naqueles primeiros dias, naqueles primeiros meses, de facto, a cadeia de distribuição estava completamente desrompida e aquilo que é de mais primário, que muitas vezes existe no ser humano, porque aconteceu esse tipo de coisas, houve autênticos atos de pirataria no que diz respeito a fornecimentos nesse tipo de materiais. João Pedro, 3 conselhos para os decisores que nos estão a ouvir. Pois, eu sou um conservador. Eu, deste ponto de vista, acho que se eu quisesse ir buscar uma recomendação, eu diria que as regulamentações têm que ser feitas transversalmente a toda a sociedade. Não pode haver regulamentações para o setor público, para o setor privado e, sobretudo, qualquer regulamentação tem que ser monitorizada. Acho que é aqui que Portugal precisa de uma evolução muito significativa. Eu acho que estamos todos de parabéns, devo dizer com toda a franqueza, pela maneira, quando eu digo todos, estou a falar sociedade, todos os interventores. Eu acho que todo este processo traduziu bem o como a sociedade em Portugal evoluiu muito nos últimos anos e como é sensível, digamos, aos argumentos em situações de necessidade. Toda a sociedade se virou imenso. Enfim, agora poderíamos dizer, não ficamos à espera da decisão do Estado para se tratar as coisas, muito particularmente no Norte, em que tudo foi muito mais agressivo no princípio. É verdade, mas ao mesmo tempo eu acho que ao Estado cabe um papel de monitorização, supervisão e de definição de princípio, mas, digo sempre, com regime, uma lei para o público e uma lei para o privado, tem que haver uma lei e a lei tem que ser transversal. Não pode haver 2 pesos e 2 medidas. E aqui eu acho que nós temos que fazer uma transição. E, portanto, se eu quisesse agora dizer para onde nós nos devemos virar, do ponto de vista de monitorização, da maneira de trabalhar os laboratórios, da maneira de produzir exames, da maneira de fornecer resultados, da maneira de circular informação, eu diria o circuito tem que ser o mesmo para todos os lados. E temos que saber com que organizações queremos contar. A DGS eu acho que fez um trabalho fantástico, foi muito criticada e provavelmente com muita razão em muitas coisas, podia ter sido melhor, mas acho que, digamos, a DGS é um grupo muitíssimo pequeno. E nós temos que saber o que queremos de uma organização daquelas. Nós temos que saber se queremos apenas uma organização com capacidade de fazer a transcrição de normas internacionais ou se queremos uma organização efetivamente monitorizadora. Não pode haver um médico ou 2 médicos e um enfermeiro. Quer dizer, se nós quisermos ter os dedos na ferida, nós diríamos que temos que ter uma instituição universitária ou com princípios universitários associados a isto tudo, e tem, por sua vez, que depois dar resultados que sejam mensuráveis e que possam ser usados até para avaliar a sua real necessidade de reestruturação. Portanto, temos que configurar a DGS. Temos que configurar a DGS para aquilo que é o seu objetivo fundamental. Mas é isso, é isso. É isso mesmo. Diz, João Pedro. Não, é isso mesmo. Quer dizer, nós temos que definir com clareza o que queremos da DGS para que ela seja reconfigurada nesse sentido e monitorizada nesse sentido. Mas isso aplica-se à DGS como uma das grandes direções gerais em Portugal, mas aplica-se também a tudo aquilo que é o nosso mundozinho de trabalho direto. Quer dizer, os hospitais públicos têm que trabalhar como os privados. A exigência tem que ser a mesma. Não pode haver 2 pesos e 2 medidas. E isso aplica-se aos hospitais, aos laboratórios, aos resultados produzidos, à circulação da informação, à obrigação de confidencialidade, a tudo. Eu ia pegar naquilo que o João Pedro acabou de dizer para fazer uma nota que eu considero que é de justiça elementar fazer. O trabalho da DGS propriamente dita, da senhora Diretora-Geral da Saúde durante toda esta pandemia, não isento de críticas, que é evidente que quem tinha esta tarefa e quem assumiu esta tarefa desde o início do ano jamais poderia estar preparado para a dimensão disto, jamais, quer dizer, mas de facto a todos os títulos foi um trabalho notável. Obviamente que há questões onde poderia ter estado melhor, obviamente, mas o João Pedro já disse tudo e o Ricardo há pouco de outras palavras também disse. Nós temos uma DGS que, se calhar para aquilo que nós precisaríamos ter, é uma mini DGS.
Portanto, nós temos uma Direção-Geral de Saúde muito aquém da dimensão que deveria ter. Nós temos os braços, os seus tentáculos espalhados pelo país, as unidades de saúde pública, muito aquém daquilo que poderiam ser e deveriam ser. Obviamente que nós levamos o tempo todo a fazer omeletes sem ovos. Isto é claro. Felizmente, com poucos ovos, conseguimos fazer coisas absolutamente inacreditáveis. As pessoas não têm noção do que tem sido, particularmente na região norte, que é a que eu conheço melhor, o que tem sido os últimos, deixem-me dizer, isto sem qualquer relação causa e efeito, desde que as escolas reabriram, o que tem sido a vida das unidades de saúde pública, em particular na região norte, que é aquela realidade que eu conheço melhor. Isto tem sido absolutamente inacreditável. E os recursos são os mesmos de há um ano atrás. São os mesmos. O mesmo número de médicos, o mesmo número de técnicos de saúde ambiental mudou, e aí sim, graças ao esforço dos diretores executivos dos ACES, no sentido de apoio aos inquéritos epidemiológicos e à vigilância ativa. Isso sim, temos tido mais apoio. Mas, de facto, as pessoas que têm tomado decisões, os pensadores, entre aspas, da estratégia e das táticas face à pandemia, são os mesmos. O Ricardo Mexia é o presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, que certamente não teve um acréscimo abrupto de associados nos últimos meses. Portanto, se calhar os associados são mais ou menos o mesmo número, ou se calhar até diminuíram os pagantes, nos quais eu me incluo, que já não pago cotas há não sei quantos anos. Mas de facto, esta realidade é uma. Nós somos os mesmos que éramos há um ano atrás, com pouquíssimas oscilações. E há um ano atrás nós não estávamos perante uma pandemia. E o que aconteceu pelo meio foi uma avalanche que nos caiu em cima, para a qual nós não estávamos de modo algum preparados para a sua dimensão, mas que eu acho que as coisas não correram tão mal quanto isso. Podiam ter corrido melhor, poderiam. Mas a Diretora-Geral da Saúde, a doutora Graça Freitas, que acabou por ser vítima desta pandemia, também ela contraiu a doença, mas teve, de facto, ao longo deste tempo, não isentando das críticas que nós médicos poderemos fazer, porque temos, se calhar, algum conhecimento de causa em alguns momentos, mas, de facto, foi notável ao longo de todo este serviço, de todo este período, em serviço à população e ao país. Foi notável. Portanto, dá vontade de dizer assim, quem critique, pelo menos fosse capaz de fazer o mesmo do que ela. Dá vontade de dizer isto. Não vamos dizer isto porque isto parece assim uma coisa muito corriqueira, mas dá vontade de dizer. Álvaro, eu vou agarrar naquilo que disse há pouco portanto, vou pegar na porta que abriu para abrir mais um pouco. É preciso repensar os hospitais. Eu gostei muito de uma coisa que disse há pouco, que é nós todos nos tornarmos menos humanos com isto tudo. É verdade. Nós próprios profissionais de saúde ficámos mais... Mas isso também é o cansaço. Também tem tudo a ver com tudo o que envolve esta pandemia. Mas o que é que nós precisamos de fazer? E é uma pergunta que tem sido muito colocada aqui pelos nossos espectadores. O que é que precisamos de fazer nos ERPs? O que é que precisamos de fazer nos lares? O que é que neste momento é preciso mudar radicalmente para que não tenhamos os nossos idosos fechados dentro dos lares sem visitas há não sei quantos meses e não sei quantos meses mais para a frente? O que é que nós precisamos de mudar? Porque senão esta sociedade está cada vez mais desumana. O que é que precisamos de fazer? Doutor Mário Freitas, em relação aos lares, eu tenho conhecimento um bocadinho em segundas mãos do que se passa nos lares. Há muitos lares legalizados, há pessoas que trabalham nos lares provavelmente sem contratos. O que eu às vezes admiro, por exemplo, há pessoas que vão trabalhar para os lares estando sintomáticas, com medo de perder portanto, o respectivo salário, terá um tipo de punição. Portanto, os lares tinham que ter, vou dizer uma coisa que todos sabemos, não é? Temos mais vigilância. Como é que de repente descobrimos que há um número, ou pelo menos eu descobri, que há um número sem fim de lares ilegais, não é? Se alguma coisa falhou, como é que de repente apareceu tanto lar ilegal, portanto, salário é impossível, não é? Portanto, há uma parte estrutural de organização em relação aos lares, portanto, a esse tipo de estabelecimentos que eu chamo de lares, que é mais fácil de dizer, né? Casa de acolhimento, portanto, tem várias formulações, desde a ordem jurídica ou legal, mas podemos chamar assim lares, de um modo mais compreensível para todos, ficamos a ouvir. Portanto, tinha que haver
uma grande vigilância em relação ao que está a ser doados. Tinha que ver, portanto, também em relação aos profissionais que lá trabalham. Tinham que estar muito mais protegidos. Eles estão, ponto de vista legal, mas isso parece não funcionar. Eu vejo mesmo no hospital, há pessoas que sintomáticas, pessoas com contratos mais precários, que às vezes vão trabalhar e que não dizem que têm sintomas, portanto, que se sentem constipados, qualquer coisa assim pequena, que não dão importância a isso, ou por medo. Portanto, tinha que haver, por um lado, a organização, não pode haver lados ilegais, tem que haver uma grande vigilância de todo esse tipo de atividade. Isso por um lado. No momento atual, eu acho que devíamos ser humanos. Há um artigo no New England que me chamou, para mim foi provavelmente um dos melhores artigos que eu li, que dizia, portanto, o New England é uma revista científica bem mais conceituada, portanto, a classe médica seguia muito, dizia a quebra do isolamento por compaixão. Era um pouco o título do artigo, a quebra do isolamento. E eu acho que não podemos ter uma pessoa num lado 2, 3 meses afastada da família. Temos que criar condições para que ela se apoie a família. Com máscara, em salas separadas. Depois temos que inventar de acordo com cada meio. Eu todos os dias autorizo idas de familiares ao hospital, tem que passar por mim e visitar os seus familiares, não é? Porque é mau estar doente, é mau ser idoso, é mau estar limitado nas suas capacidades físicas, cognitivas, mas pior do que isso tudo é mau estar sozinho, não é? E nós temos que arranjar maneira que isso não aconteça. Por um lado, como digo, por um lado há toda a parte estrutural de vigilância, de organização à volta desse tipo de instituições, e depois há o momento atual. Eu acho que devemos ser um bocadinho liberais, e espero que o Dr. Ricardo Mexia não se... no dia que eu estou a furar o confinamento, devemos ser um bocadinho liberais e permitir que as pessoas, mais do que falarmos nestas festas de Natal, juntar 10, 20 pessoas, não. Porque não organizar as coisas que as pessoas no Natal possam ter uma visita do seu filho, da sua esposa, do seu, não é? Com máscara, devidamente apetrechados, desinfetando as mãos, com a etiqueta respiratória, provavelmente o risco é relativamente pequeno. E, portanto, isso tínhamos que trabalhar isso, mas para isso era preciso que os lares tivessem responsáveis técnicos, os lares tivessem capacidade de organizar, para o facto de sermos mais humanos, e que essas pessoas no lar também passassem um Natal mais humano, não era com os 10 membros ou 20 membros da sua família, não é que fossem a casa, mas pudessem ter uma visita de 10, 15 minutos, ou usar WhatsApp, os meios eletrónicos, quaisquer que fossem, para ter um bocadinho de ter um Natal mais humano e não estarem tanto tempo. Há pessoas que estão muito tempo separadas das suas famílias, há pessoas em hospitais que morrem sozinhas e não devia acontecer, devíamos permitir qualquer tipo de acompanhamento, porque as coisas de modo controlado, o risco é muito pequeno, é quase nulo, se forem feitas de modo controlado. Dr. Ricardo Mexia, perante todas estas fraquezas e tudo isto que aconteceu, quais são as grandes oportunidades que esta pandemia nos abre para o futuro? De que forma nós, dizia há pouco que nós precisamos de repensar muita coisa, não é? De que forma a própria estrutura de saúde pública precisa de ser repensada para que realmente, quando tivermos uma situação semelhante a esta, daqui a 7, 8, 9, 10 anos, possamos olhar para trás e dizer aprendemos qualquer coisa há 8 anos atrás e desta vez não cometemos estes erros. O que é que precisamos de fazer, Ricardo? Pois, essa é a pergunta do 1 milhão de euros, né? Ou seja, é importante que as pessoas também tenham a percepção que nós, há longo tempo, que já identificámos que a saúde pública, como está, não consegue cumprir o seu papel. E, portanto, já há longo tempo temos uma reforma da saúde pública pendente. Houve uma falsa partida na legislatura anterior, que até levou à chegada ao Parlamento de uma lei de saúde pública, mas que depois acabou por não se materializar, e ainda bem, porque a lei, de facto, não servia aos interesses nem do país, nem dos profissionais de saúde. Portanto, eu penso que é algo que já há longo tempo todos queremos ver resolvido. Inclusivamente, havia um cronograma para este ano, ironia do destino, que tinha prazos muito apertados para o primeiro semestre de 2020,
e que foi absolutamente atropelado pela pandemia e, portanto, ficou praticamente em suspenso todo esse processo da reforma. E, portanto, eu acho que vamos ter que fazer uma reflexão a vários níveis, quer do que é que nós esperamos que a saúde pública possa fazer, quer até do próprio retorno do investimento que possa ser feito, que até agora tem sido praticamente nulo. Eu recordo que, por exemplo, já em contexto pandémico, quando se iriam canalizar 36 milhões de euros para adquirir ventiladores, que me parece importante, ou melhor, não era para adquirir ventiladores, era para os cuidados intensivos. Portanto, não era apenas para os equipamentos, mas havia 36 milhões, e houve 36 milhões nesse sentido, e a verba para a saúde pública era de 700 mil euros. E, portanto, se não percebermos que, de facto, uma pandemia se controla a montante das pessoas adoecerem, que se controla controlando as cadeias de transmissão, não é por nós termos unidades de cuidados intensivos que sejam o dobro das que temos agora, que nós vamos conseguir controlar o problema. E, portanto, enquanto nós não conseguirmos fazer perceber os decisores que esta aposta, este retorno na saúde pública nos traz dividendos, que são economias de verdade, na verdadeira acessão da palavra, mas principalmente são ganhos em saúde para as populações, eu penso que, infelizmente, não vejo uma mudança muito significativa. E, portanto, como digo, e como já tinha referido, a minha expectativa é que, no fim disto, haja tempo para avaliar, que é coisa que nós raramente fazemos, que é retrospectivamente perceber o que é que correu bem, para identificar as boas práticas, e o que é que correu mal e que carece de ser corrigido. E que essa avaliação seja feita de forma transparente, sem nenhum tipo de... Não é uma questão de culpa, é uma questão de identificar as fragilidades para as corrigir. E, portanto, a minha expectativa é que isso se possa materializar, de facto, de forma rápida, objetiva e clara, e que daqui a algum tempo... Eu achei otimista o horizonte temporal que o Mário referiu, porque se olharmos para os últimos 10 anos, nós já tivemos várias ameaças. É evidente que esta foi aquela que se materializou de forma mais clara, mas tivemos a pandemia por gripe aviária, tivemos depois o ébola, o Zika e esta já. E, portanto, nos últimos 10 anos a situação já nos bateu à porta por diversas vezes. E, portanto, eu espero que haja esta capacidade de repensar o sistema, identificar aquilo que são as boas práticas e que, de facto, a resiliência do sistema, se dúvidas havia, eu penso que esta pandemia veio demonstrar de forma cabal, é que a resiliência do sistema está nas pessoas, está nos profissionais, na sua capacidade de entrega e superação, porque, de facto, a todos os níveis, não estou a falar da saúde pública, estou a falar de todos, nos profissionais que trabalham nos hospitais, nas câmaras, etc., as pessoas, de facto, tiveram uma entrega extraordinária para conseguir ultrapassar tudo isto. E deram o que tinham e que não tinham, muitas vezes com prejuízo da sua própria saúde, e ainda estamos por quantificar, por exemplo, os impactos no que diz respeito à saúde mental e que seguramente ainda vão perdurar durante algum tempo. E, portanto, para antecipar isso, temos, de facto, que rever o sistema, fazer uma verdadeira reforma e tentar perceber onde é que queremos estar daqui a 5 anos, para quando uma eventualidade destas nos bater à porta, a resposta poder ser, de facto, muito mais assertiva, mais capaz e com menor prejuízo para todos. E acho que tem-se tentado, às vezes, por esta discussão de uma dicotomia entre que temos que escolher entre a economia e a saúde, que é uma discussão estéril, ou seja, não há economia sem boa saúde, tal como não temos boa saúde sem recursos económicos para aplicar. E, portanto, temos é que perceber que, de forma integrada, como é que tudo pode correr melhor, com o menor prejuízo para a sociedade e de forma a que ultrapassemos qualquer eventualidade sem grandes percalços. Essa é a minha expectativa. É uma encomenda grande, mas que eu espero que consigamos, num horizonte breve, conseguir materializar. Quem parte e reparte e não fica com a melhor parte. Cabendo-me a mim a última intervenção, eu acho que, de facto, ao longo destes 6 meses, houve coisas que sabíamos e que fizemos de conta que não sabíamos, houve coisas que correram menos bem, que podiam ter corrido melhor. Nota-se claramente uma clara exaustão dos profissionais de saúde, nota-se claramente uma clara exaustão da comunidade como um todo. A comunidade está exausta, a comunidade está farta disto. Estamos todos fartos disto. Todos nós queremos voltar um pouco à nossa vida como ela era antes disto. E, de facto, temos que nos mentalizar que isso ainda vai demorar.
Os profissionais de saúde foram, de facto, grandes heróis. A comunidade, a forma como se organizou, as estruturas municipais, a forma como apoiaram as estruturas de saúde, foi notável. As próprias empresas, os serviços de saúde no trabalho das empresas foram notáveis. Regra geral, têm sido incansáveis no combate a esta pandemia, mas eu permitia-me aqui destacar um grupo especialmente. Aquele que já falámos aqui várias vezes, os idosos. Os idosos são os verdadeiros heróis desta pandemia. Percebemos rapidamente que eles eram o grupo mais vulnerável para esta pandemia e exigimos deles coisas absolutamente impensáveis. E eles estiveram à altura e têm estado à altura. E a par disso, os profissionais das ERPIs, dos lares, têm sido absolutamente notáveis. Nós pedimos e exigimos dos profissionais dos lares coisas absolutamente inacreditáveis e eles têm correspondido. Com todos, o que esta pandemia demonstrou é que todos juntos conseguimos fazer face às coisas mais inacreditáveis que nos apareçam e que apareçam de súbito. E, portanto, como país, podíamos ter estado melhor? Podíamos. Mas, sinceramente, e fazendo este juízo em causa própria, acho que estivemos muito bem, temos estado muito bem e precisamos é de agora, estamos na reta da meta, precisamos de ter coragem para os últimos metros, pelo menos os metros que vão chegar até à vacina, até sermos vacinados, estando certos, e isto aqui acho que ficou claro hoje neste webinar, a vacina não é nada daquilo que vocês veem por aí nas redes sociais. Tivemos aqui especialistas na matéria a dizer, estejam confiantes, estejam seguros, a vacina é segura e será aplicada de forma segura, cuidada e seguindo as regras de farmacovigilância e epidemiologia que estamos habituados a fazer em relação a todas as outras vacinas. Muito obrigado a todos, muito obrigado Carlos, muito obrigado João Pedro, muito obrigado Ricardo, muito obrigado Álvaro, muito obrigado a todos vós que estiveram desse lado e esperamos que tenhamos ido ao encontro daquilo que esperavam de nós. Obrigado. Boa tarde. Tudo bom.